uma palavra de vitória. Amém, amados? Vamos orar então, nosso querido pastor. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do nosso querido pastor Malta. Muito obrigado, Deus maravilhoso, por tê-lo mais uma vez conosco nesta noite, onde ele é o profeta de Deus, segundo a tua palavra aqui nesta noite, ó Pai. E cremos, Deus querido, que o Senhor estará falando conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer para a glória do teu nome, porque aí o corpo de Cristo é edificado, aí, Senhor, os sonhos se renovam, aí os projetos são tirados do fundo do baú, ó Pai querido, e aí, Deus querido, grandes coisas acontecem na vida do teu povo, aleluia, para a glória do teu nome, Senhor. E desde já nós repreendemos toda força contrária que porventura houver ainda neste lugar, em nome de Jesus. E que esta unção, ó Pai, que esta unção que está sobre o teu servo, ó Pai, continue a ser derramada abundantemente sobre a vossa vida, sobre o vosso coração, aleluia, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, recebamos o servo do Senhor, pastor João Malta, que com certeza será um instrumento poderoso de Deus aqui nesta noite. Obrigado, avivamento é uma erupção de Deus na história, amém? Na minha e na sua história. Um pastor, um tempo atrás, aqui em Curitiba, falou assim para mim: na minha igreja tem avivamento todo final de semana. Conversando mais com ele, eu percebi, irmãos, avivamento é como se fosse um vulcão. O vulcão, quando explode, todo mundo percebe, vê, escuta e testemunha e fala dele. Nós ainda não sabemos exatamente, na nossa geração, o que é um avivamento. Mas eu creio que o avivador, que é o Senhor, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele pode fazer mais uma vez na nossa geração. Amém? Lá em Atos capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Nesses últimos dias, então, permaneça na presença do Senhor, que Ele vai nos dar tempos de refrigério nestes últimos dias. Hoje é noite de busca, é noite de dizer ao Senhor: Senhor, eu tenho sede. E o Senhor nos responde: quem tem sede, venha a mim e beba. É noite de que quem tem fome aqui, o Senhor vai nos responder: eu sou o pão que desceu do céu. Ele é que vai nos saciar, Ele que sacia a nossa sede. Ele quem traz o alimento para nossas almas. Aleluia. Já oramos e vamos fazer a leitura da palavra de Deus, onde nós vamos estar firmados aqui nesta noite. Abram comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 49. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 49. Lucas 24, 49 está escrito assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou ler novamente. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Abram também em Atos, capítulo de número 2, versículos 16 e 17. Depois de Lucas, vem João. Aí vem Atos. E aí a escritura do capítulo de número 2, versículos 16 e 17 de Atos. Atos 2, 16 e 17. Amém? Está escrito assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias. Quando ele cita lá, ele diz: acontecerá depois,
Pedro já diz, nos últimos dias, nos dias de Jesus e nos nossos dias. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Amém? Pode sentar, queridos. Tenha bondade. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 17. Não precisa abrir. Está escrito assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, algumas vezes, para justificar algumas coisas que o corpo de Cristo faz e que não é certo, faz alguma coisa que foge aos padrões da palavra, às verdades que nós temos aprendido, aí alguém se levanta e diz assim: não, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí a ideia que se levanta para justificar é que nós podemos fazer muita coisa porque o Espírito do Senhor está ali. Mas não está muitas vezes. Ali é o momento que fugimos da palavra e tentamos justificar. Não é assim. Aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor? Está dentro de mim. Está fora de mim. Nós não podemos compreender com a nossa mente finita. O Espírito Santo está aqui dentro de mim, está dentro de você. Ele está ao mesmo tempo com um irmão que está lá na Rússia, na Alemanha, nas outras denominações aqui do Brasil. Ele está em todos os lugares. Jesus mesmo disse que quando ele fosse, o Espírito Santo viria. Porque Jesus estaria num único lugar junto com os discípulos, com 500, com 1000, que fosse. Mas quando o Espírito viesse, ele estaria em todos os crentes, ele estaria em todo mundo. Irmãos, aí que nós precisamos compreender. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando eu sou convidado para pregar em algumas cidades que é fora de Curitiba, em outros estados, algumas pessoas me levam para ficar num hotel. Mas a maioria pergunta: você quer ficar no hotel ou quer ficar hospedado numa casa de algum irmão? Eu falo: eu gosto de ficar na casa de irmãos. Porque lá eu fico junto com os irmãos, a gente compartilha, nós oramos juntos. Então a maioria das pessoas, quando eu viajo para o Rio Grande do Sul, lá para o norte, para outros estados, aí eles me levam para a casa das pessoas, dos irmãos. E quando eu chego, irmãos, na casa dos irmãos que vão me hospedar, que eu vou entrando com a minha mala, é comum dizer assim para mim: pastor, a casa é sua, fique à vontade. Aí, irmão, sabe o que eu faço? Eu vou entrando. Vou entrando, ele disse: a casa é sua, fique à vontade. E aí ele diz assim para mim: eu vou ter que dar uma saída, minha família está fora, eu vou buscá-la, vou ter que passar no mercado. Pastor, daqui 1 hora eu volto. Mas a casa é sua, pastor, fique à vontade. Irmãos, eu coloco a mala ali no canto, ele sai. Eu vou na geladeira, eu abro, eu pego suco, né? Eu pego lá sorvete, encho um potão de sorvete, pego o suco, sento no sofá, tiro o sapato, coloco o pé e vou tomar sorvete. Porque ele falou: a casa é sua, fica à vontade. Vocês acham que eu faço isso, irmãos? Não faço, não. É mera, formalidade na nossa cultura. Faz parte de alguém dizer: a casa é sua. Mas você não sai do lugar. Eu sento porque ele vai me mandar sentar. A casa é minha, mas eu sei que é formalismo, faz parte da nossa cultura. Eu não vou fazer isso. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos a mesma coisa com o Espírito de Deus, com o Consolador. Nós estamos num culto na igreja e nós dizemos assim: Espírito Santo, fica à vontade na minha vida. E nem sempre nós sustentamos aquilo que nós falamos. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele fica à vontade na nossa vida, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, liberdade para ele. Então não é só dizer: eu estou cheio do Espírito, mas é eu dizer o quanto que o Espírito tem de mim. Porque o Espírito Santo dentro de mim, e haja liberdade para ele fazer a vontade dele em mim e através de mim. Isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus, ele não somente ele quer ser alguém que mora,
mas ele quer ser alguém que mande. Ele não quer ser só residente, mas ele quer ser presidente. Ele quer dirigir nossas vidas. Então, o quanto que ele tem de mim, o quanto que eu falo, dirige a minha vida. E eu levanto na segunda-feira, e eu olho para a minha família, e eu peço, Senhor, me ajude a dirigir a minha família. Tenha liberdade para trabalhar em mim e agir através de mim. Quando eu vou fazer um negócio naquela manhã, naquele dia, naquela semana, o quanto que eu dou de espaço verdadeiro para que o Espírito Santo me dirija. Dirija as minhas palavras para que eu possa viver uma vida santa e reta e seja dirigido por Ele. Então, aonde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Se você dá lugar para o Espírito Santo de Deus, Ele quer ter liberdade para fazer a vontade dEle em você e através de você, amém? É isso que nós precisamos entender na nossa jornada e na nossa caminhada. Ele quer espaço para te usar. Não é só dizer, olha, eu sou, ou eu tenho o Espírito Santo comigo. Não, Ele também quer agir através de você. Não é só dizer, eu tenho o Espírito, mas o Espírito também ter de você. O quanto que Ele tem de mim e o quanto que Ele tem de você. Escute só isso. Escute. Há uma necessidade muito grande, irmãos, de nós vivermos uma vida cheia do Espírito. Nós, com o passar dos anos, vamos nos acostumando a viver uma vida meia. Um coração meio, mas não um coração todo dele, cheio dele. E nós precisamos aprender a buscar e a deixar que ele haja através de nós. Nós só vamos ter sucesso diante de Deus, em adoração e em busca com todo o nosso coração. Nós só vamos ter êxito dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, lá na faculdade, no colégio, aonde você estiver, se o Espírito Santo de Deus, se o próprio Senhor estiver dirigindo a nossa vida. Aí sim, olha, a obra de Deus, ela vai ter êxito quando o Espírito Santo de Deus dirige a obra de Deus. Se nós fizermos uma leitura do livro de Atos, nós vamos perceber que a igreja daqueles primeiros dias era dirigida pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, irmãos, é Ele quem sabe o que deve se fazer. Então nós precisamos nos humilhar e nos colocar diante dele e dizer, Senhor, faça através de mim, para a glória dele. Um missionário chamado John Hyde. Você já ouviu falar sobre o John Hyde? John Hyde foi um missionário da Índia. Só que quando ele era bem jovem, irmãos, ele tinha feito o treinamento, recebido toda a capacitação missionária que ele precisava para ir para o campo. Foi para o seminário, estudando a língua já, para poder chegar na Índia. E naqueles dias, depois que ele preparou tudo, ele embarcou num navio e ele foi na direção da Índia. E no percurso que o navio estava fazendo até a Índia, levava meses. E num determinado dia, ele recebeu em suas mãos, sabe, como se fosse uma carta, era um telegrama que se chegava em código Morse naqueles dias. Era a maneira de receber alguma coisa. E quando ele recebeu, ele descobriu que foi enviado por um amigo da família deles. O pai de John Hyde era pastor. Ele agora era missionário. E eles tinham um irmão cheio do Espírito Santo, que eles conheciam na família, o qual mandou essa mensagem para o John Hyde, que estava indo como missionário para a China, bem jovem. E quando ele abriu aquela carta, estava escrito assim, John, você está cheio do Espírito Santo? Irmãos, quando ele leu aquilo, e ele viu quem tinha assinado, ele falou assim, eu cheio do Espírito Santo? Ele amassou a carta, irmãos. E ele disse assim, ora, que é isso, que petulância. Eu recebi a capacitação bíblico-teológica, eu recebi o chamado, eu estou em direção do campo missionário, e alguém está me perguntando se eu estou cheio do Espírito Santo. Que é isso? Saiu indignado, irmãos. Indignar-se não é pecado, mas ele saiu indignado ali, e ele caminhava e descia ao convés, ele subia a plataforma do navio, só que dentro dele tinha uma voz que dizia o tempo todo, John, você está cheio do Espírito Santo. E ele descia, irmãos, para dormir na noite,
E a voz dizia para ele: John, você está cheio do Espírito Santo. John, você está cheio do Espírito Santo. Irmãos, num determinado dia, ele caiu de joelhos no chão. E ali em pranto, em lágrimas, ele falou: Senhor, eu estou indo para a Índia como missionário, mas eu ainda não me sinto cheio do teu Espírito. Por favor, Senhor, encha-me do teu Espírito, Senhor, para que eu possa fazer a obra do Senhor na Índia. Irmãos, no final da vida de John Hyde, as provas de que ele era um homem cheio do Espírito, e o Espírito tinha dele, é que mais de 100 mil indianos receberam a Cristo e foram capacitados. Porque foi um homem que admitiu, que percebeu que ele precisava, e precisava demais, porque o Senhor tem em abundância. É que nós não abrimos o vaso para receber em abundância. Nós começamos a receber em pequenas porções, e o Senhor tem em abundância. Quando ele fala de vida, ele fala vida, mas vida em abundância. Quando ele fala desta vida viva, desta vida avivada, ele fala de uma vida completa, extraordinária, que tem para nos dar. O pastor John Stott foi um pastor da Inglaterra. Ele dizia assim: Cristo, antes de mandar a igreja para o mundo, ele mandou o seu Espírito para a igreja. Sabe, irmãos, nós não vamos chegar em lugar nenhum se nós tentarmos fazer alguma coisa na força da carne. Nós precisamos colocar diante de Deus tudo o que nós vamos fazer e pedir ao Senhor que nos dirija. E aí sim o Espírito Santo de Deus vai dirigir a nossa vida. Antes de nos mandar para o mundo, para a nossa vida cotidiana, para sermos testemunhas de Jesus, para negociarmos, para podermos ter uma vida viva diante dos homens e diante de Deus, nós precisamos que o Espírito esteja em nós. Sabe por quê? A palavra nos exorta para que haja liberdade dentro de nós. Por que a palavra nos diz para que a gente o busque e deixe que ele nos dirija? Porque é uma grande necessidade, irmãos. Vocês sabiam que hoje, lá nos Estados Unidos, mais de 150 entre pastores, missionários e evangelistas estão deixando o ministério todos os meses? E nós bebemos muita coisa lá de cima. Graças a Deus que ao mesmo tempo vai sendo formado novos pastores e missionários. Mas a porta de trás está aberta, está escancarada. Mais de 10 milhões de irmãos evangélicos americanos não estão indo mais no culto. Eles estão dizendo que eles são crentes em casa agora. Eles podem participar das reuniões pela televisão, ou que não vão. Sabe, hoje pode dar o dízimo através da conta bancária. Mas as pessoas abandonaram o culto. E nos Estados Unidos, mais de 10 milhões de pessoas estão sem ir à igreja. Não estão indo para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela é ouvida no tete a tete, especificamente, a fé nossa aumenta. Porque a Bíblia diz que aumenta a nossa fé quando nós nos deparamos diante da palavra. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E durante a semana nós vamos meditando na palavra, e vamos orando, e nós vamos crescendo. Mas nós precisamos de estar em comunhão. E a palavra de Deus diz que quando nós estamos em comunhão, juntos, o Senhor tem bênçãos específicas. Quando o povo de Deus se reúne. Então nós precisamos perceber isso, sabe, irmãos? Para que isso não aconteça na igreja brasileira. E eu não estou fora da igreja querendo jogar pedra no telhado dos outros, porque os irmãos lá da Norte América, da Europa, do Canadá, que seja do Uruguai, são nossos irmãos. E a gente tem bebido muita coisa lá de cima, e muita coisa que é boa, mas tem muita coisa que é ruim. Tem pastor aqui no Brasil que parece surfista, fica esperando a nova onda que vai chegar lá de cima. E se vem alguma coisa, eles já botam e vai. Tem muita coisa boa chegando, mas tem muita coisa que não é boa. E a gente precisa ver se lá está acontecendo isso, está acontecendo um esfriamento. Nós precisamos perceber para que isso não aconteça conosco também. Nós precisamos do Espírito de Deus para que a gente possa fazer uma leitura disso.
Nós precisamos ter isso em coração e em mente. As igrejas da Europa, irmãos, as igrejas dos Estados Unidos, do Canadá, eu quero lhes dizer que eles têm templo, têm estratégia, sabe, tem estrutura, tem orçamento, mas muitas e muitas das igrejas lá perderam, sabe, o fervor espiritual, perderam o ardor espiritual. E a palavra de Deus lá em Isaías diz assim: vem, Senhor, desce e inflama os gravetos, para que esses gravetos se incendeiem, e depois que incendeia, que ferva a água, e depois que ferva, que as nações possam perceber. Irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus venha e bote fogo no nosso coração, e que nosso fogo possa parecer, transparecer, e que os outros possam ver, perceber a glória de Deus. Irmãos, quando você coloca uma panela sobre o fogo, e você coloca o fogo embaixo, e aí, sabe, a água que está ali dentro, ela não está vendo o fogo, mas de repente ela começa a ferver, ela começa a borbulhar, ela não está vendo o fogo. Assim é eu e você. As pessoas muitas vezes não vão ver o fogo que está em nós, mas vai começar a acontecer muita coisa. Então, assim como vem, Senhor, sobre o graveto, e que nos inflame e nos incendeie, para que ferva a água, e nós devemos viver uma vida de quê? De fervor na presença do Senhor, e caminhando em constância, por uma busca veemente. Agora, quando é que a igreja necessita de buscar uma vida de avivamento? Primeiro, quando a igreja começa a parar de orar. Ora menos. E quando eu falo igreja, é eu e você, queridos. Nós precisamos orar. E eu estou pregando aqui nessa noite, não somente pensando em cada um de nós aqui, mas pensando em todo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, eu e você, todos os nossos irmãos, onde estivermos, nós precisamos entender que oração é vital na nossa vida. Tem denominação, irmãos, tem igreja que não tem mais reunião de oração. Tem gente que não ora mais, só repete. Uma vez o irmão falou assim: como é que está a sua vida? Eu falei assim: minha vida agora está uma vida de oração fervente. Estou buscando de todo o coração. Mas como você chegou a isso? Ele disse assim: no início estava tudo bem, caminhando bem. E aí eu repetia as orações, mas de repente começou a acontecer alguns ventos contrários na minha vida, e algumas coisas começaram a brotar no meu coração, e aí eu comecei a orar de verdade. Irmãos, nós temos que parar de repetir orações, nós precisamos falar com o Senhor aquilo que sai de dentro do nosso coração. Se nós não estivermos fazendo isso, irmão, nós estamos precisando de um avivamento. Outra coisa, quando o culto perde o seu deleite e sabor. Olha, muita gente não vem mais do culto, porque perdeu o deleite. Já se não deleiteia na presença do Senhor, já não tem mais aquele sabor. Ele não percebe. Alguém está do seu lado, adorando a Deus, buscando ao Senhor em fervente oração, e alguém está do seu lado, parecendo assim: não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Não fala, mas pensa. Outra coisa, quando uma igreja, quando eu e você precisamos de um avivamento, é quando as verdades da palavra, quando essas verdades da palavra, elas param, e nós nos acomodamos, e nós não meditamos, nós não olhamos para a palavra como boca de Deus falando ao nosso coração. Aí sim, nós precisamos de um avivamento na nossa vida. Quando nós citamos versos que nós aprendemos há 10 anos atrás, e nós não citamos mais versos, porque nós não mais memorizamos versos há um mês atrás, há uma semana atrás. Aí sim, quando nós vivemos daquilo que foi do passado, nós estamos precisando de um avivamento. Quando, irmãos, esportes, recreação e lazer torna-se muito mais importante do que vir para o culto buscar a Deus. Tem muita gente que não quer sair de casa hoje porque são como aqueles crentes feito de açúcar. Se sair e chover, eles derretem. Está frio, então eu não vou sair hoje. Tem um programa legal hoje no
programa tal do Fantástico, que seja lá na Rede Record. Então eu deixo de ir buscar a presença do Senhor. Se nós não conseguimos vencer a televisão, como que nós vamos vencer o inimigo? Imagine só. Então nós precisamos, irmãos, perceber isso na nossa jornada e na nossa caminhada. Não é errado fazer esportes, ter lazer, recreação, mas nada substitui a busca pela presença do Senhor. Quando se praticam pecados da carne e da mente, quando a gente comete um pecado, que seja na carne, que seja na mente, e não causa nenhum reboliço na consciência mais, quando a consciência nossa se cauteriza, aí nós não temos mais aquele peso de pecado dentro de nós. Nós estamos precisando de buscar um avivamento para a nossa vida. Quando é possível a gente repetir hinos e músicas, mas sem envolver o coração. Hoje, na hora do louvor aqui, nós estávamos cantando e adorando a Deus. Você estava pensando naquilo que você estava cantando, ou você só estava cantando? A palavra de Deus diz lá em Isaías, que este povo me louva de boca, mas o coração deles está longe de mim. Se você estiver cantando assim, você e eu estamos precisando de um avivamento na nossa vida. Quando nós assistimos filmes e programas de TV depravados, internet depravada, e a gente continua assistindo filmes na TV que quando termina, parece que tem sangue na tela e você tem que passar um pano. E aquilo lá para você se tornou cotidiano, normal, aquilo que aparece na internet já não afeta mais sua consciência. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos precisando de um avivamento nos nossos dias. Quando não há música nos nossos corações e falta música na alma. Você quando sai amanhã para trabalhar, você quando vai fazer o café da manhã, vai fazer o almoço, aonde você estiver, você tem que ter hinos e cânticos na sua alma. Você tem que estar andando e cantarolando no espírito, que seja até audível. Uma vez eu preguei aqui e falei que há 2 tipos de pessoas na rua. Esses dias eu vi um cara caminhando assim, falando algumas coisas, eu pensei, deve ser um cara com problema mental. Mas eu também, de vez em quando, eu falo. Mas eu estou adorando, bendizendo, ou cantando, ou orando. Então que seja doido por Cristo. Nós precisamos disso. Outra coisa, quando nós paramos de testemunhar, quando nós vemos o pecador lá, e nós não vamos e falamos de Jesus, aí sim, nós estamos precisando de um avivamento na nossa vida. Que o Senhor possa falar forte no nosso coração, na nossa jornada. Agora, como que nós percebemos essa necessidade? Olha só, tem igreja, irmãos, que tem crescido para os lados, mas não tem crescido para cima. Eu tenho descoberto que com o passar dos anos, eu não cresço mais para cima fisicamente. Eu estou crescendo para os lados. E eu percebi que crescer para os lados não é bom. Eu faço parte desse grupo que a cinta está se soltando mais. E crescer para os lados não é bom. Estou falando, que estudo de casos. Não é tão, mas se vocês perceberem, quando sentar, então crescer para os lados não é um bom crescimento. E algumas igrejas nós olhamos, até na televisão, nós vemos uma igreja cheia e grande. E eu fico pensando, quantos discípulos de Jesus tem ali naquele meio? Irmãos, quantas vezes nós ficamos assim, não querendo ter uma igreja cheia de pessoas adoradoras, mas a gente quer ter uma igreja cheia de gente, não importa como estão. E sabe o que é? É culto à numerolatria. Se nós estivermos cheios, com um grupo grande, tá bom para nós. Se o orçamento da igreja está cheio, tá bom para nós. Irmãos, nós podemos ter igrejas grandes, mas não termos igrejas vivas. A igreja do avivamento bíblico aqui, no bairro Bacaxeri, ela pode ser uma igreja grande, mas ela tem que ser uma igreja viva. E que aqui, o dia que ela crescer mais, aonde vocês chegarem, que ela seja grande, mas que ela seja viva na jornada, na sua caminhada para a glória de Deus. Tem número, mas não tem vida. A gente assiste isso. Eu vou em grandes igrejas, vejo assim, pregando, eu prego para 1.000 e poucas pessoas, eu fico olhando para aquilo, o quanto nós temos. É grande, mas muitas vezes não tem causado impacto.
Tem quantidade, mas nem sempre tem qualidade. E algumas pessoas falam assim, não, aquilo que tem quantidade, tem qualidade. Nem sempre isso acontece. Sabe, um amigo meu, pastor de uma igreja aqui em Santa Catarina, ele estava falando sobre essa questão de comercializar esse evangelho fácil. E quando a gente vê isso na televisão e vê para lá e para cá, irmãos, nós vemos que muita gente tem feito muito negócio por aí, fazendo do púlpito um balcão de negócios. E não podemos fazer isso. Quando isso começa a acontecer, é prova de que a igreja está precisando de um avivamento, de uma vida, de um despertar do espírito. Olhe, uma igreja aqui em Santa Catarina ligou para um pastor amigo meu. A igreja deles é grande, tem 1000 e poucos membros. Aí o pastor lá daquela igreja que tinha 60 membros, que tem 60 membros, ligou para ele. Ah, pastor, seguinte, estou vendendo a igreja. Já ouviu, irmãos, isso? Fiquei horrorizado. O pastor dizia assim, estou vendendo a igreja. E é o seguinte, eu tenho 60 cabeças de ovelhas. E vou lhe mandar 5 bodes de graça. Irmãos, nós estamos precisando de um avivamento para a nossa igreja. Uma vez, uma igreja aqui mandou vir, estava acontecendo o culto, escute só. Estava acontecendo o culto, uma pessoa ficou endemoniada, diz eles, e eles trouxeram a pessoa endemoniada para frente. A pessoa veio. Vocês sabem como é que é? Eu tenho expulsado demônios no poder do nome de Jesus. E cada um se manifesta de uma maneira ou de outra. Mas esse veio, e quando ele veio, o pastor fez uma coisa estranha. Quando caiu no chão, endemoniado, seguro por 2 oficiais da igreja, o pastor enfiou a mão no bolso e jogou uma nota de R$2 e disse assim, pega! Ele bateu a mão e falou, é meu. O pastor enfiou a mão no bolso de novo, jogou a nota de 5. Pega! Pega, demônio! É meu. Ele pegou. Jogou de 10, é meu. Pega! Ele pegou. Jogou de 20. Pega, demônio! É meu. Pegou. Guardou. De repente, irmãos, o pastor jogou uma nota de 50. Pega! Pega! Por que não quer pegar? Sabe como é que é, né? Ele falou assim, porque acima de 50 é do homem lá de cima. Sabe o que o pastor falou? Irmãos, hoje só oferta acima de R$50. Irmãos, muita gente está fazendo o que dá certo, mas não é certo. Aquilo que foi falado hoje aqui à noite, eu sou a favor. Nós temos que dizimar. É bíblico, eu preciso cumprir o que está na palavra, eu preciso dar oferta, e a oferta tem que ser generosa, e nós precisamos plantar. Nós não precisamos dizer assim, Senhor, prospera, prospera, se nós não semeamos. Nós precisamos semear. Chega lá no quintal seu, prepara a terra e fala assim, aqui vai nascer tomate, Senhor. Nasce tomate, nasce tomate, nasce tomate. Se você não jogar semente, tomate não vai nascer. Não vai, não precisa nem orar. Sabe por quê? Porque o princípio da semeadura é semear. Você tem que semear, é bíblico. É bíblico, eu só estou dizendo disso que se está fazendo hoje, que é negócios no púlpito. E nós temos que cuidar isso diante de Deus. Então nós não podemos fazer aquilo que dá certo. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, não, pastor João Malto, está dando certo. Irmãos, não é o que dá certo, mas é o que é certo. Se fugir dos parâmetros da verdade da palavra de Deus, não é certo. Está dando certo, mas não é certo. E eu preciso, e eu quero, pastor, caminhar igual você caminha, igual vocês caminham. Eu quero fazer o que é certo. Amém? Eu não quero fazer da minha vida e do meu ministério um balcão de negócios, sabe? Nós vemos uma igreja rica diante dos homens. Mas eu vou dizer uma coisa para cada um aqui. Eu não sei se essas mesmas igrejas estão sendo ricas diante de Deus. E o Senhor está dizendo para nós, como lá em Apocalipse, que Ele quer que nós busquemos dEle o quê? Buscamos ouro refinado, que a gente busque dEle vestiduras brancas e também colírio para os olhos. É isso que nós precisamos buscar diante de Deus. Amém? A igreja de Éfeso, irmãos, nos nossos dias está acontecendo. Ortodoxos, conservadores, quer dizer,
criam na palavra, sabiam das doutrinas certas na cabeça, mas tinham perdido o fervor espiritual. O primeiro amor tinha ficado lá atrás. Sabe, aquele amor que deveria caminhar em constância, em busca, ficou lá atrás. Eles perderam o fervor, a busca do coração. O apóstolo Paulo diz assim: orarei com a mente, mas também orarei com o espírito. O que isso quer dizer o quê? Que é a união das duas coisas. Eu oro, eu sei que eu estou orando, mas também posso orar no espírito. É mexer com emoção e mexer com razão. Hoje à noite, eu estou pregando para sua mente, para sua consciência, mas também estou pregando para o seu coração. Não estou pregando só para suas emoções, mas estou pregando para a sua razão. Orarei com a mente, mas também orarei com o espírito. Jesus disse assim: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. É conhecer, é saber, mas também é com o coração. São as duas coisas que a gente precisa aprender e a buscar. Então a igreja de Éfeso, irmãos, era conservadora, era ortodoxa, mas tinha perdido o fervor, tinha perdido a busca. E muita gente nos nossos dias hoje, irmãos, eles vão à igreja, mas não entram na presença de Deus. Sabia disso? Pode ser que tem gente que veio hoje no culto, mas ainda não entrou na presença de Deus. Talvez esteja entrando agora. Tem muita gente que canta hinos, mas não adora a Deus. Só canta aquilo que eu disse. Os lábios falam, mas o coração não está sentindo. Fazem jejum, mas não se humilham. E a minha vida é uma vida de quebrantamento, de humilhação diante de Deus. Falam de santidade, mas não são santos. Um pastor aqui de São Paulo, ele falou assim: eu não quero ser herói, eu quero é ser santo. Irmão, nós já temos o nosso herói. O Senhor Jesus é o nosso herói, amém? O que Ele pede de nós é santidade. E eu quero dizer, nós precisamos voltar a cantar aquele hino que diz assim, aquele cântico que diz assim: eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao princípio, eu quero voltar a Deus. Eu quero cantar isso, eu quero viver isso na minha jornada de vida a cada dia. Eu quero dar lugar e vez à obra do Espírito em mim, através de mim. Sabe o que tem acontecido nos nossos meios, irmãos? É que muito fogo estranho tem entrado no nosso meio e a gente não tem percebido. Porque quem prega o fogo estranho, ele não diz assim: eu vou falar fogo estranho. É eu e você que precisamos desse dom de discernimento. A gente fica pedindo tantos dons para o Senhor, mas uma coisa que eu creio que nos nossos últimos dias agora, e que a igreja precisa, é de dom, é de discernimento, é de olhar e dizer assim: isso não é de Deus, não está na palavra, a palavra condena isso. Nós precisamos disso na nossa jornada, sabe? Porque tem muita coisa, esse fogo estranho, irmãos, ele é produzido fora dos parâmetros da palavra de Deus. Fora, ele é criado fora dos arraiais da igreja, sabe? Parece, mas não é. Tem cheiro, mas não é. Parece, mas não é. Tem cheiro, mas não é. Tem gosto, mas não é. Sabe? Estão procurando, em vez de buscar santidade, estão buscando sinais. Eu quero ver sinais. Sim, eu quero ver sinais, mas eu quero andar com uma vida santa diante de Deus. Tem gente que quer cura, mas não quer buscar a vida de santidade. Vocês já viram em abundância esses programas de televisão? Vou falar mesmo. Vendo um monte de gente erguendo a mão para entregar o coração para Jesus. O pessoal está buscando alívio imediato. Então eu quero ver sinal, mas eu também quero viver uma vida de santidade. Sabe? Eles não querem tomar a cruz, negar a si mesmo. Eles querem ver milagres. Eu quero ver milagres. E eu tenho visto milagres. Tenho sim. Mas uma coisa não pode degredir a outra. Eu quero tomar a minha cruz, negar-me a mim mesmo e seguir a Jesus. É isso que nós devemos aprender na nossa jornada. E sabe o que nós vamos fazer para combater o fogo estranho, irmãos? O fogo santo de Deus é quem vai combater o fogo estranho.
E vou dizer uma coisa, sabe o que é fogo? Fogo é presença de Deus. Quando eu converso com você, eu percebo a presença do Senhor na sua vida, amém? Quando eu converso com você, eu percebo a presença do Senhor na sua vida. Quando eu converso com vocês dois aqui que eu conheço, eu percebo a presença de Deus na vida de vocês. É que eu não conheço todo mundo aqui, tenho ainda um pouco de amizade. Isso é o fogo de Deus, irmãos. Quando nós compartilhamos, seja o que for, nós percebemos o fogo de Deus na nossa relação de amizade. É isso, só o fogo verdadeiro é quem vai combater o fogo falso. Nós só vamos acabar com a heresia quando nós pregarmos a verdade. Sim, só o fogo santo e verdadeiro é que apaga o fogo falso. A palavra de Deus é fogo consumidor. Uma vez perguntaram para o pastor Moody: Pastor Moody, o que a gente faz com uma igreja fria? Ele disse assim: acenda uma centelha no púlpito. E eu sei que o pastor Calil é um homem de Deus, é uma centelha acesa, é um homem. E quero dizer que essa igreja aqui tem gente com o fogo da presença de Deus. E quando o fogo da presença de Deus tem, irmãos, aí sim, este fogo se alastra. Olha, quando eu era mais jovem, eu estava trabalhando com meu pai no interior, na lavoura. Um dia meu pai falou assim: vamos tocar fogo aqui na beira do nosso sítio. Nós tínhamos plantação muito grande de café, e tinha muito mato, tinha que capinar naqueles dias, e tinha uma área que era mais seca, e nós podíamos tocar fogo. Meu pai falou: vamos tocar fogo nesse negócio. Eu era bem jovem, e a gente gosta de fogo, né? Aí nós tocamos fogo naquele negócio, porque daí não precisava capinar aquela área muito grande. Ah, irmãos, nós não lembramos que tinha um mato do vizinho, mas era uma reserva enorme. E o fogo foi indo, e quando nós percebemos, o fogo invadiu o mato do nosso vizinho, a floresta, que o Ibama ia nos pegar. E nós nos vimos como loucos para apagar aquele fogo sem água, sem corpo de bombeiro naqueles dias. E nós correndo, e jogando terra, e batendo foice, batendo enxada, apagamos o fogo. Mas sabe o que eu tiro de lição aqui? Que fogo alastra. Tem centelha aqui? Tem centelha aqui? Tem centelha aqui? Tem foguinho aqui? Tem fogo ali? A presença de Deus está aqui, está ali, está ali, está aqui. Tem 10, tem 15, tem 20. Eu quero dizer que o fogo de Deus, ele alastra. Aleluia! Ele alastra. E o fogo de Deus purifica. E o fogo de Deus aquece. E o fogo de Deus traz fervor. Sabe, o fogo de Deus, ele queima entulho de pecado. Então é esse tipo de fogo. E eu, e você, e nós temos que ser ministros do fogo, da presença de Deus. Não é ministro do grito só e do sapato. É da presença das nossas vidas, do nosso viver diário, daquilo que nós falamos na nossa jornada. Jesus disse em Lucas 12:49, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Irmãos, quando a igreja perde o fogo do Espírito, sabe o que acontece? Os incrédulos vão perecendo no fogo do inferno. Quando a igreja está queimando, cheia de presença de Deus, ela atrai. John Wesley dizia assim: deixa-se arder pelo fogo de Deus, e o povo vai vir vê-lo consumir. Irmãos, que essa presença de Deus possa ser atrativos para os outros. Lá no posto de gasolina, lá no posto de saúde, que seja lá no mercado, que seja lá na loja de vender carros, lá na faculdade, na escola, que seja ensino primeiro e terceiro grau, lá na sua vizinha, na sua casa. O fogo de Deus, ele alastra. E quando você tem o fogo de Deus, não deixas que os ímpios possam perecer no fogo do inferno. Então, irmãos, nós precisamos ter esse fogo da presença de Deus. Não deixe que as verdades do passado sejam do passado, mas as verdades da palavra de Deus sejam de hoje, do presente de Deus. Igrejas que tiveram avivamento, irmãos, foram igrejas que perceberam que aquilo que acontecia em Atos foi só o estopim, foi só a centelha para que acontecesse nos últimos dias. E eu espero isso. E eu espero isso na presença do Senhor, para a glória de Deus. Aí, irmãos, nós vamos voltar para a palavra aqui. A palavra de Deus diz assim, o que nós lemos hoje: eis que envio sobre vós a promessa. Irmãos, que promessa! A promessa de que Ele derramaria nos últimos dias do seu Espírito.
O Espírito Santo de Deus está conosco, mas Ele quer mais potencializar dentro do nosso coração. E esse derramar, irmãos, está escrito ali, ó, que viria sobre todos, homens e mulheres. Não há acepção de pessoa, não há distinção de sexo, nem de idade, sobre os jovens e sobre os velhos. Não há distinção de idade, não há distinção, não tem barreira sexual sobre os homens e sobre as mulheres, sobre os servos e sobre as servas. Não tem escala social, está dizendo sobre vós, sobre todos. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus foi profetizado por Joel lá naqueles dias, que derramaria nos últimos dias e desceria sobre todos, sabe o que ele estava fazendo? Além de transpor a barreira da idade, também estava devolvendo à mulher a dignidade original. Olha, sabe o que a cultura judaica ensinava naqueles dias? Assim, sabe como que um judeu ora? O judeu ora assim, muitos judeus: Senhor, Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, muito obrigado, ó Deus, ó Jeová, porque eu não sou escravo, eu não sou gentil e não sou mulher. E ele diz: prefiro ter nascido um cão do que ter nascido mulher. É isso que se pregava na cultura judaica. E aí quando Joel vem profetizando que o Espírito Santo viria sobre todos, ele está dando à mulher a dignidade original, aquela que caminha junto. Sim, porque nos dias da reunião do templo, os homens participavam do culto lá dentro, solene. Só homem. As mulheres ficavam no pátio, longe. E é aquela que está junto, que é a ajudadora, não pode estar ali junto na missão. Mas quando Joel profetiza, ele está trazendo as mulheres do pátio para entrar junto. Nós estamos juntos hoje. Ainda temos igrejas que as mulheres sentam de um lado e os homens sentam do outro. E dizem que são cheias do Espírito Santo. Tem que acabar com isso, irmãos. Nós temos que sentar juntos, caminharmos juntos, a missão junto, caminhamos juntos. Vocês sabiam, irmãs? Falar para as irmãs aqui: 70% da força missionária do mundo hoje são de mulheres. Amém? Ah, irmãos, de cada 100 missionários no mundo hoje, eu já estive pregando em outras nações. Já fui pregar lá no norte da África já. Eu quero lhes dizer, em outra nação, eu quero lhes dizer que de cada 100 homens hoje, missionários no campo, que são pastores, que são de todo tipo de dons que Deus tem dado na área de ensino, na área de evangelismo, de cada 100, 30 são homens e 70 são mulheres. Sabe, é isso que o Senhor está dizendo. Ele não faz distinção de ninguém. Ele vem sobre todos, lá atrás, aqui no meio, aqui na frente, ali, lá. Ele não faz distinção de ninguém, então. E a palavra de Deus continua dizendo: permanecei, pois, na cidade. Sabe o que Jesus estava falando sobre a promessa, essa promessa do Pai? Ele estava dizendo para os discípulos: não saia da cidade, permaneça. E eu estou pegando essa mesma palavra de permanecer para trazermos para uma vida de avivamento. Primeiro, o que Jesus estava dizendo? Permaneça. Escute só. Permaneça, ficai, espere. Ele está dizendo para si: espere. Irmãos, nós temos que permanecer buscando. Nós não podemos perder nada do avivamento de Deus. Nós temos que estar desde o início até o fim. Porque ele está dizendo: permaneça, persevera, continua. Não desista, continue buscando, não desista. Ele está dizendo, sabe por quê? Nós somos uma geração que somos apressados demais. Quando nós queremos beber alguma coisa, nós vamos lá na geladeira, um suco, pegamos a caixinha de suco de laranja. Mas eu sou de uma época passada, que quando eu queria tomar um suco de laranja, eu tinha que ir lá no quintal, lá no nosso sítio, apanhar as laranjas, cortar as laranjas, espremer as laranjas, depois fazer um suco. Hoje alguém quer tomar um suco, é só ir lá pegar, abrir a geladeira e pegar o suco. Ah, nós queremos comer hoje, fazer uma galinhada. Nos meus dias passados, irmãos, se a gente queria comer uma carne de galinha, de frango, nós tínhamos que chegar no quintal, fazer e jogar milho, e aquela coitada ali que vinha sem saber, pá, pegava. E aí o que fazia? Matava, jogava água, depenava, limpava, esquartejava, depois colocava dentro da panela. Hoje, nós estamos querendo tudo na hora.
Ah, eu queria comer hoje. Hoje vai ter frango, vai ter galinha. Esse é o barulho do congelador, né? Tá pronto. A igreja tem absorvido isso. A gente quer alguma coisa hoje. Tem hora que eu quero tomar uma coisa quente. Eu só coloco o prato assim, ó, dentro do micro-ondas e tirei, tá pronto. Nós queremos fazer isso, a mesma coisa, com a vontade de Deus. Nós não queremos permanecer buscando. Nós queremos, é agora, ou é agora. Nós não queremos pagar o preço pela busca, irmãos. Nós estamos vivendo numa geração que é tudo na hora. E o Senhor está dizendo, permaneça, não desista. É igual ao ministério, pastor Calil. A gente tem que permanecer, a gente tem que continuar. A gente levanta a vela no ministério, o vento não chegou, mas a gente ainda continua com a vela levantada. Nós continuamos a esperar que o vento vai chegar, que os vales vão se aplainar, mas nós vamos preparar os sulcos para que o rio de Deus possa vir e descer. Eis que derramarei do meu espírito e virá sobre nós. O segredo é permanecer, é continuar, é não desistir, sabe? É continuar na nossa jornada. Sabe, existe um fenômeno lá na Coreia, é a igreja do pastor Poyang-cho. Essa igreja, irmãos, é um fenômeno que não acontece isso em nenhum lugar do mundo. 700 mil membros, 700 pastores, 30 mil grupos familiares. Além disso, emissoras de TV e de rádio, mais de uma. Um jornal com tiragem de 1 milhão por dia, com 700 funcionários. E sabe quem administra toda essa igreja? Com 700 mil membros, 700 pastores, 30 mil grupos de pastores, de grupos caseiros, emissora de TV, jornal. O pastor David Yang-cho, ele é responsável. Você vai dizer assim, nossa, com um trabalho tão grande desse, o pastor acho que nem dorme. Irmãos, 30% do tempo dele, ele administra a igreja e todo o ministério que Deus colocou na mão dele. Se ele fica 10 horas ativo, ele faz em 3 horas. 7 horas, ele fica na presença do Senhor, buscando a Deus e orando. Você vai dizer, mas eu não posso ficar 7 horas. Mas você pode ficar 20 minutos, meia hora. Hoje, irmãos, as orações são assim. O cara está deitado na cama lá. Oh Deus, abençoa meu dia hoje, abençoa minha família, abençoa meu trabalho. Em nome de Jesus, amém. Levantou. É 1 minuto de oração. Foi feito, irmão, aqui em Curitiba, uma pesquisa. Quanto tempo que os pastores batistas estavam orando? 15 minutos. Aí foi feita uma pesquisa com os irmãos da Igreja Batista. Vamos falar dos batistas agora. Mas é a pesquisa que tem. E eu prego no meio batista, mas é a pesquisa que nós temos. Não estou falando mal, faz parte deste grupo. 1 minuto, irmãos. Será que a igreja do avivamento bíblico do Bacaxiri também está orando 1 minuto? Será que está orando esse tempinho só? Irmãos, o pastor Poyang-cho fica 7 horas. Ele pode ficar 7 horas. Mas tu não pode ficar 20? Meia hora meditando e orando e buscando a Deus? Podemos sim, irmãos. Nós podemos fazer isso. Olha, o presidente da Coreia do Sul ligou para o pastor David Yang-cho e falou assim, preciso falar com o pastor agora. A secretária falou assim, o pastor não atende ninguém. Ele não atende ninguém. Mas como? Diga a ele que é o presidente. A secretária disse delicadamente, senhor presidente, ele deu ordens, ele não atende ninguém. Tal hora o senhor pode ligar. Quando foi mais tarde, o presidente da Coreia ligou. Começou a conversar com o pastor Poyang-cho, mas daí ele disse assim, pastor, eu te liguei, mas o senhor não me atendeu. Eu sou o presidente desta nação. Ele respondeu, sabe o que é, irmão? É que eu estava com o soberano do universo, o Senhor Jesus Cristo. Irmão, sabe o que eu quero dizer? Nós podemos estar em oração, mas se alguém chegar lá e falar assim, quero falar com o João Marcos, eu já levanto da oração e vou falar, não, já deixa a ordem. Agora é meu tempo com Deus. Mas o que eu quero levantar, irmãos, é que nós precisamos aprender a buscar sistematicamente a presença do Senhor, meditando
meditando na palavra, orando a palavra, orando as verdades que Deus tem colocado no nosso coração, buscando um avivamento pela nossa vida, e isso é sistematicamente, todos os dias, não é só no final de semana, quando a gente recebe uma injeção, nós precisamos fazer isso sempre. Eu quero dizer que é fácil começar reunião de oração. O negócio é persistir, é permanecer, é buscar sempre isso. Os discípulos oraram 10 dias até que veio o Pentecostes. Eles permaneceram buscando. Os crentes da Coreia oraram 6 meses aguardando. Senhor, manda um avivamento para a igreja, manda. E de repente, quando deu 6 meses, teve igreja que falou assim, não vamos orar mais não. Mas já está fazendo mais de 180 dias, nós vamos parar. Os outros disseram, não, vamos continuar. Não, nós vamos parar. E aí os que continuaram, irmãos, 30 dias depois, veio o avivamento para a Coreia do Sul. E milhões de pessoas se converteram lá na Coreia do Sul. Por quê? Permaneceram. Temos que dar as primícias para Deus na nossa caminhada, na nossa jornada. Sabe o que é que nós temos visto hoje? Nós temos visto gigantes do púlpito, mas eles são pigmeus na oração. Eles não querem dobrar o joelho e buscar a sua jornada de cada dia. Os homens da palavra, os homens da nossa história que Deus usou, sabe, os gigantes de Deus, eram homens que caminhavam de joelho na sua jornada de vida. Vocês lembram de Elias? Elias, sabe, quando ele anunciou que não ia chover, 3 anos e meio não choveu. E quando foi para chover, sabe que o Senhor falou, eu vou mandar chuva. Ele subiu no monte, e lá no monte a Bíblia diz que ele ajoelhou lá, e ele ficou numa posição como se fosse fetal, sabe? Aquela assim que dobra tudo. E ele orando, Senhor, então manda chuva, manda, Senhor. Ele dizia para o moço, vai lá ver se tem algum sinal de chuva. O moço dele ia lá, olhava, não tem. Ele de novo, Senhor, manda chuva, Senhor. Ah, Senhor, vai lá ver. Não. 3, não. E agora? 4, não. 5, não. Eu vou parar. 5, não. 6, não. 7. Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que é? Para quem tem fé, irmãos, no coração, no Senhor, um pequeno sinal do tamanho de uma mão já é o sinal, a possibilidade de que a vitória vai chegar. Amém? É permanecer, é não desistir. E eu faço parte do grupo que não desiste. Eu faço parte de um grupo que não volta para trás, sabe? Bota a mão no arado e olha para trás. Eu faço parte de um grupo que caminha. E os vencedores, irmãos, são aqueles que vão, que persistem e até morrem. Mas eles continuam, eles não negam, eles perseveram, eles caminham. Vocês lembram? Quando Elias estava lá no monte, lá diante dos profetas de Baal e ia derrotá-los, eu quero dizer uma coisa, que ele restaurou o altar. Olha só, ele pegou a lenha e cortou, colocou sobre o altar. Ele pegou o novilho, matou, esquartejou, colocou sobre o altar, orou. O fogo de Deus desceu. Ele tem que fazer todo esse processo. O Pentecoste, ele só vem quem está preparado, quem está buscando. Ele virá sobre aquele que não desiste, que permanece. Ele vem em cima daquilo que está pronto. Pronto. Você está pronto? Você está buscando? Você está desistindo já? A palavra de Deus nessa noite, no nome de Jesus, ouça a voz do Espírito, não desista, continue. Não desista, viu, irmão? Continue. Não desista, continue. Persevera, continue. Não desista. Você faz parte do grupo que não desista. Eu faço parte do grupo dos que é da fé. Eu faço parte daqueles que continuam, que perseveram na sua jornada dia a dia. Agora, derramarei poder. Está escrito lá. Para que do alto possa derramar poder. Poder para quê, irmãos? Primeira coisa que a igreja precisa aprender antes de receber esse avivamento, de receber esses dons, é poder também, irmãos, para tirar medo. É medo. Nós temos uma igreja hoje com muito medo. Esses dias atrás eu estava pregando, aí um irmão veio conversar comigo, falou assim, pastor, eu já sou crente há tantos anos, e eu tenho medo de tudo. Falei, mas você já recebeu Jesus? Sim, você já tem uma vida no Espírito? Tem. Eu falei, então, o poder
do Espírito Santo é para te tirar o medo. Vamos orar? Ele falou, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de sair de casa. Eu falei, então nós vamos orar, porque é poder para tirar o medo. E hoje, irmão, nós temos muita gente dentro da igreja com um monte de fobias. E precisa ser restaurado. Então sejais revestidos com poder. E poder para tirar o medo. Medo de viver. Tem gente que tem medo de morrer. Os crentes, irmãos, querem ir para o céu, mas tem medo de morrer. Tem crente que fala, eu quero ir para o céu, mas não viaja de avião, porque tem medo do avião cair. E se o avião cair, vai morrer. Você tem poder do Espírito, você não vai ter medo. Tem gente que tem medo de testemunhar de Jesus. E é poder, recebereis poder para que você possa testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que tem medo de casar. E a gente precisa receber esse poder para acabar isso na nossa vida. Tem gente que tem medo de ficar doente, tem medo de ficar desempregado, tem medo de ficar sozinho, tem medo da eternidade, tem medo de assalto, tem medo de polícia, tem medo de ladrão, tem medo de viajar, tem medo de ficar em casa. Então, precisamos acabar com esses medos. E o poder do Espírito Santo é para tirar todo o medo do nosso coração. Amém? Outra coisa, poder para morrer. Nós precisamos de poder para morrer. A palavra testemunho é martíria. Eu quero dizer que nos dias lá do primeiro século tinha Nero. E Nero fez uma coisa, irmãos. Nero, ele tocou fogo em toda Roma, para que ele pudesse construí-la toda em mármore. E aí ele tocou todo o fogo, e quando o imperador veio e pressionou Nero naqueles dias, que era aquele governador da área, ele falou assim, não foi eu que toquei fogo em Roma, foram os cristãos que tocaram fogo em Roma. Sabe, tinha 10 distritos naquele dia, 7 pegaram fogo e 3 não pegaram. E sabe quem morava nos 3? Os cristãos, os convertidos a Jesus naqueles dias. E eles olharam e falaram, é mesmo? Aí eles começaram a perseguir. E naqueles dias, irmãos, receber, entregar o coração para Jesus, ser cristão naqueles dias, não era bonito, não. Entregar o coração para Jesus naqueles dias era assinar um voto de morte. De perder tudo que tinha, de perder tudo. Não é igual nos nossos dias, não. Sabe, naqueles dias, eram dias que poderiam perder tudo, e eles eram lançados no Coliseu, e os leões vinham e matavam, os touros vinham e matavam, eles tocavam fogo nos cristãos. Quando John Hus foi ser queimado, sabe o que eles disseram? Nega aquilo que você prega. Ele diz, eu negar? Ele nunca me negou, e se eu negar agora, com que cara um dia eu vou chegar no céu? Fogo, ele dizia, fogo! Irmãos, é poder para morrer. Só que hoje você vai dizer assim, mas morrer como? Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O dia que a igreja absorver isso, nós vamos entender, não é você mais quem vive, Cristo vive em você. Uma vez perguntaram para George Miller, por que Deus usa tanto você? Ele disse assim, no dia que George Miller morreu, aí Deus começou a me usar. Martinho Lutero falou assim, um dia para a empregada, falou assim, quando alguém bater na porta e perguntar, aqui mora Martinho Lutero? Diga, Martinho Lutero morreu. Diga que agora quem mora aqui é Jesus. Não é mais você. Você já foi crucificado com Cristo. E você não vive mais, você já morreu. E o viver que você tem agora na carne, você vive pela fé no Filho de Deus, o qual te amou e se entregou por você. Você agora vive para Deus e você é morto para o mundo agora na sua jornada de vida. Uma vez um pai da igreja foi preso pela pregação que ele fazia. E ele ficou preso, e o dia que ele foi levado para a arena, e ele ia ser morto, aí o algoz olhou para ele e falou assim, hoje você vai morrer. Sabe o que ele respondeu? Eu já morri, os leões só vão comer meu corpo. Irmãos, você já está crucificado com Cristo, você não vive mais. Poder para morrer. Cristo vive em você agora. A gente precisa absorver isso no Espírito para a nossa jornada. E para concluir aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, poder para perdoar. Sabe o que está acontecendo na igreja? Muitas vezes nós não temos o avivamento, porque existe muitas pendências nos nossos relacionamentos. Sabe? Existe muitas mágoas dentro do corpo de Cristo.
Algumas vezes que a gente vai orar para algumas pessoas, a pessoa fala assim, eu sou líder disso e disso, mas eu não consigo perdoar tal pessoa. Eu vou dizer, mas você não tem o poder do Espírito na sua vida? É poder para perdoar. Irmãos, tem muita gente fazendo igual Caim, levando uma oferta no altar, mas com o coração irado com o irmão, e o Senhor não se agrada disso. É poder, irmãos, para trabalhar com todas essas pendências, para perdoar pai, mãe, filho, filha, empregado, patrão, para perdoar esposa, marido, poder para perdoar. Queremos um avivamento, precisamos perdoar. E a última coisa nesta noite, poder para viver uma vida de santidade. É isso mesmo, para viver uma vida de santidade, nós precisamos. Nós fomos tirados do mundo, fomos separados do mundo e fomos separados para Deus. Eu e você, nós somos separados para Deus. Isso é santidade, separados do mundo e separados para Deus. Nós não podemos viver um divórcio entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Vemos muitas vezes gente cheio de carisma, mas sem nenhum caráter. Lembro-me do pastor André Murray. Pastor André Murray foi pastor de uma igreja lá na cidade do Cabo, na África do Sul. E aconteceu um avivamento naqueles dias, nos dias que ele foi pastor. E o Senhor agiu no meio daquele povo poderosamente, irmãos. Só que ele enfrentou oposição. As pessoas da sua liderança, lá dentro da sua própria denominação, diziam assim, o que ele prega fugiu dos trilhos. O que ele cobra na palavra é muito alto, não é bíblico, não. Sabe o que fizeram? Mandaram 2 pessoas lá para a cidade onde o pastor André Murray estava pastoreando e onde estava acontecendo o avivamento. Vai lá ver o que está acontecendo de verdade. 2 pessoas foram para lá, na cidade do Cabo, ficaram 2 semanas com o pastor André Murray. Andaram com ele, foram ao culto, visitaram as pessoas. No final de 2 semanas, eles voltaram para a sede da igreja como denominação central. E eles perguntaram, e aí o relatório? Sabe o que os 2 falaram? Ele não prega a metade do que vive. Ele pregava 50% daquilo que ele vivia, de tanta vida de santidade que ele tinha. Irmãos, se nós queremos, nós temos que permanecer, não desistir. Nós começamos semana passada essa busca constante, e nós vamos varar o mês, mas nós vamos continuar o resto do ano, e nós vamos não desistir. Eu acredito que esse mês, pastor, de julho, é como se fosse um start, um estopim, sabe? Nós não podemos desistir, nós temos que permanecer, continuar, e o Senhor vai derramar, porque a palavra não mente, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Refrigério, sabe o que é refrigério, irmãos? Está calor, está seco, está árduo, e Ele vai fazer a chuva descer. E quando a chuva vem, traz refrigério, está quente, sabe, está angustiante. Aí vem o frescor e nos traz, sabe, esta vida de avivamento, de gozo diante de Deus. Amém? Fique em pé onde você está, em nome de Jesus. Poder, irmãos, abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Poder para tirar medo. Sim, Ele quer tirar todo medo. Poder para morrer. Já estou crucificado com Cristo. Sabe, a vida cristã, ela é uma jornada de maturidade, de transformação. Porque se a gente tivesse pronto no dia da conversão, Ele já nos levava para o céu. Então, Ele está trabalhando em nossas vidas, Ele está trabalhando na sua vida. Poder para tirar medo. É poder para morrer, sabe? Morrer para as suas vontades e desejos, mas viver no gozo e na vontade dEle. E a vontade do Senhor, não tenha medo, é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para você, sabe muito mais do que você sabe.
Quantas vezes eu achei que era e o Senhor não me deu, e na hora que veio eu fiquei boquiaberto, eu disse: oh Deus, misericórdia, eu estava pedindo, sabe, era só 30, o Senhor está me dando 100 agora. Então a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então é poder para tirar medo, toda a fobia do corpo de Cristo, medo de testemunhar, medo de viver, sabe, todo medo, toda fobia. É poder para morrer, já estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais. É poder para perdoar e poder para viver em santidade. Assim o Senhor vai tratando, e o Pentecoste desce em cima daquilo que está pronto, perseverante, buscando, sabe, com sede. E eu pergunto nesta noite, fazendo analogia, John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? O poder do Espírito está dentro de você, de tal maneira que está te levando a permanecer? Eu gostaria agora, o Senhor está te confrontando agora, te desafiando. Eu gostaria de colocar a mão sobre sua cabeça e orar por você, e dizer para você: continue, não desista. Venha agora em nome de Jesus e venha de joelho comigo aqui no altar do Senhor, e vamos cantar e adorar em nome de Jesus. E o Senhor coloca no meu coração que eu coloque a mão sobre sua cabeça. Venha agora em nome de Jesus, venha à frente, para a glória de Deus. Se você também tem algum medo, quer que o Senhor tire toda a fobia do seu coração, venha também. Se você ainda não entendeu o que é poder para morrer, venha também em nome de Jesus. Se você tem alguma pendência, alguma mágoa, venha.